O salário mínimo nacional aumentou de R$ 998 para R$ 1.039, que significa R$ 41 a mais. E ao todo, 50 milhões de pessoas irão receber o benefício com esse reajuste. Habitação, alimentação, lazer e educação. Essas são só algumas das despesas mensais dos brasileiros. Gastos que para uma família de 3, 4 ou mais pessoas pode significar um aperto no bolso ao longo do mês. Deveria ser aumentar mais, porque as coisas aumentam dia a dia. Entendeu? A gente chega no supermercado hoje, uma mercadoria X, quando chega amanhã, totalmente diferente. Foi muito pouco. Bom, não tá não, né? Mas tem que se conformar, é o que temos, né? Eu acho que o salário mínimo deveria ser maior. 1.039 não dá para nada. De acordo com este economista, o acréscimo de 4,1% no salário tem seus pontos positivos, mas também negativos, entre eles o aumento do poder de compra do consumidor e o impacto nas contas do governo. Para ele tem que controlar, porque se ele abrir mão de um aumento maior para um aumento maior, as contas deles vão impactar sensivelmente aí a economia. Usar uma expressão meio comum, né, que a gente degringola, né, e, consequentemente, todos sofreremos. Por quê? Você vai ter desemprego, né, se você aumentar exacerbadamente, teremos desemprego, e o que não é importante. Então, por isso que o governo mantém esse controle, até para acelerar a economia, para que a economia volte aos patamares aceitáveis, e aí você ter novos índices de aumento de salário mínimo. Ainda segundo o especialista, se levarmos em conta as despesas mensais, o valor do salário deveria ser entre R$ 3.500 e R$ 4.000. Se a gente for fazer uma análise muito mais ampla e mais apurada, a gente vai ver que 1.039, para quanto foi agora o salário mínimo, ela não dá para uma família com esse padrão manter. Principalmente nos itens educação e saúde, que são altíssimos, são caríssimos. Então, se ele for compor isso, então ele não vai ter alimentação. Se ele for compor isso, ele não vai ter onde morar, que vem a questão da habitação. Então, assim, desse ponto de vista, o ideal para isso, uma família com essa mesma Constituição, no mínimo, ela deveria ter de 3.000 a 4.000 reais, seria o ideal para um salário mínimo. Esse reajuste ainda vai influenciar no seguro-desemprego, PIS/PASEP e outros programas que também terão o mesmo índice de correção do salário mínimo. Toda essa composição de seguro-desemprego, PIS, todo aumento no salário mínimo ele tem reflexo, porque ele é a base para a inferência desses itens. O PIS, por exemplo, você tem a pessoa trabalhadora que ganha até um salário mínimo, ele tem, com carteira assinada, etc., né? Ele tem, no final de um período, ele tem um salário mínimo de vantagem, de bônus lá pelo governo, e é o governo que paga. Então, isso é um reflexo nas contas do governo. É aquilo que exatamente eu falei antes, quer dizer, o governo, se ele aumentar muito, ele vai desequilibrar muito as suas contas, porque o impacto nesses outros itens, o seguro-desemprego, que é ele que paga, então o impacto é alto, né, para poder ele segurar essas contas. Então, isso é um reflexo também de que o governo não pode subir muito o salário mínimo em decorrência das suas contas.